Graça e paz, abençoados, eleitos, eternos em Deus, que reinam em vida. É muito bom mais uma vez estar com vocês para aprender um pouquinho mais, né? E como sempre, né, esse vídeo é sempre baseado em perguntas, né? Então nós vamos lá, a gente estuda e faz o esbocinho, responde para quem perguntou, né, pessoalmente. E depois a gente pega e aproveita e faz um videozinho aqui para, né? Porque existem pessoas, pode existir pessoas que não fazem essas perguntas, mas tem dúvidas. E a Bíblia fala em 1 Pedro 3,15, 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, capítulo 2, né, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25, também diz a respeito de que nós, né, que estamos em graça, nós procuramos estudar, a gente procura refletir, trocar ideias, não debater. Isso aí é um problema como se dizem aí, mundano, né? Um problema de crente. Né? Existem pessoas que se intitulam crente, cristão, mas não agem como tal. Censura nas redes sociais, briga, xinga, discute aqui, faz comentários também, às vezes, né? E uma das perguntas que veio para mim, a gente já falou sobre isso aqui, eu nem gosto muito de falar, mas a gente está aqui para isso. Vamos falar para as pessoas aquilo que elas querem, precisam ouvir. E dessa vez, coisas como dízimo, batismo, subir a monte, tal. Então, quer dizer, a gente procura fazer aquilo que agrada as pessoas, quer dizer, que agrada o coração das pessoas, para que elas se perguntem porque está em dúvida. E dessa vez é sobre batismo. Vamos lá, vamos ver o que é que está dizendo em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Tá? Eu tenho várias versões aqui na Bíblia Viva, Transformadora, Jerusalém, a Mensagem, e várias outras, né? Almeida, várias outras, tem um monte. Então vejam na sua versão, né? A minha é transformadora, né? Mas vamos lá. Mateus 3,11. Eu, na verdade, os batizo em água para arrependimento, porém, o que vem após mim, cujo calçado eu não sou digno de carregar, esse é mais poderoso do que eu. Ele os batizará no Espírito Santo e fogo. Você que é um cristão em graça, né? Porque esse canal aqui ele é voltado mais àquelas pessoas que reinam em vida, que já tiveram, que têm a mente ativada, né? E tem outras que já não, porque tudo que você vai falar, isso aí até me dói no coração. Tudo que você fala de Mateus, Apocalipse, Gálatas, ele volta lá, em Gênesis, em Deuteronômio, isso me dói. Isso aí é uma regra, é uma lei judaica. A gente está no século XXI, faz isso não. Dá pena, dá dó dessas pessoas. Às vezes tem jovens, mas na EBD eu aprendi assim, quem quiser me seguir, eu prego o que eu quiser, falo, pula num pulso aí que você vai pro céu, que nem o outro lá, pega na cauda do cometa lá para você ver Cristo mais cedo. Que isso? Vamos lá. Então você que é cristão, certamente, em graça, né, certamente já percebeu que nós somos, assim, nós somos igreja, né? 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20, Hebreus 3, 6, Atos 17 e 24, Atos 7, 48, enfim, tem muitos versículos por aí. Mas eu sei que alguém vai falar, mas lá em Gênesis fala que, para. Bom,
essas pessoas que estão em graça, esses cristãos que estão em graça, conhecem os mistérios de Deus, né? Esses mistérios nos foram revelados por Deus por meio, primeiramente, do apóstolo Paulo e depois por intermédio de tantos outros homens e mulheres, instrumentos de Deus, né, ao longo da história. Portanto, como um conhecedor desses mistérios, você, é claro, né, sabe muito bem que esse batismo nas águas aí era apenas a sombra do verdadeiro batismo do Espírito Santo. Por isso, lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 4, diz que o João aí era aquele profeta, né, e primo de Jesus, pregava o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Contudo, o batismo do Espírito Santo, este sim, é para a salvação eterna. O batismo em água só perdoava os pecados, mas o batismo em Cristo, né, o do Espírito Santo, o que fez aniquilar, né, na vida dos filhos de Deus para sempre o pecado. Isso nós já falamos aqui, Hebreus 9:26. O pecado foi aniquilado. Hélio, eu penso que está muito claro, né, que Jesus não tinha que se batizar em água, como não se batizou, né? Só como exemplo, uma vez ali para batizar. Ele foi batizado, para mostrar, mas ele nunca batizou nem em água, porque ele havia cometido pecado. E porque não havia cometido pecado, também não tinha que se arrepender-se. Mesmo assim, ele foi batizado para cumprir as Escrituras, né? E nos servir de substituto. Em outras palavras, Jesus se batizou por nós. Outro detalhe importante que se deve observar é que em João 4:2, que não é um evangelho, é um livro histórico, está registrado que Jesus nunca batizou quem quer que seja nas águas. Somente seus discípulos o fizeram. E por que Jesus nunca batizou em água? Por quê? Diz aí, Hélio. Então vamos lá. É simples, porque era o que batizaria com o Espírito Santo e fogo. João o Batista, nesse caso, estava trazendo a sombra, né, lá em Hebreus 10:1, trazendo a sombra. Contudo, Cristo, o que foi trazer a imagem real das coisas, diz lá em Mateus 3:14, versículos um pouco além daquilo que nós lemos, 3:11, João disse: eu necessito ser batizado por ti. Obviamente, você e eu, nós já sabemos, né, que o batismo em água era um ritual judeu. Por isso, Cristo disse aos seus discípulos que batizassem, e elas o faziam, porque era uma tradição. Jesus ainda não havia morrido, portanto, ele era um judeu praticando as coisas do pacto em vigor, praticando a lei de Moisés. No começo de seu ministério, Paulo também batizou em água, porém logo disse em 1 Coríntios 1:17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas sim a pregar o Evangelho. Em Hebreus, no capítulo 6, versos de 1 a 3, também diz que esse mesmo Paulo disse que para seguirem rumo à perfeição, eles deveriam deixar imediatamente os rudimentos da doutrina de Cristo. Rudimentos aí são práticas, né, do velho pacto da lei de Moisés, incluindo neste pacote a doutrina dos batismos, né, e nela o batismo em água.
Portanto, meus amados e amadas, né, vamos seguir rumo ao que é perfeito. Lá em Efésios 4:5, Paulo também diz que há apenas um só Senhor, uma só fé, um só batismo, neste caso do Espírito Santo, né? Que eu sempre faço questão de dizer, e lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 3 em diante. Romanos 6:3. E nesse universo da graça de Deus, que somos e estamos abençoados com todas as bênçãos, inclusive esta, de que já fomos batizados no Espírito Santo, que é o próprio Deus. É por isso que aqui não batizamos ninguém. Aqui hoje nós não batizamos ninguém, né? Esses sacerdotes insistem nessa questão, mas isso está errado, isso não existe. Isso são homens, né? Homens, os homens inventam muita coisa hoje, né? Batismo, dízimo, e subir monte, campanha de oração. Não. Jesus já está em você, Gálatas 2:20. Não faça isso não. Porquanto assim como todos nós já fomos batizados, né, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas de muitos. Em 1 Coríntios 12, 14. 12, capítulo 12, versos de 12 a 14. Veja também o que diz Paulo agora, escrevendo aos irmãos em Roma. De forma alguma, nós nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre esse jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, como o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida, ou seja, uma nova vida, né? Romanos capítulo 6, 3, 4. Lembra que eu falei? Vamos lá então. Isso quem está dizendo é o Pai da eternidade. Vamos ler algo que é bastante interessante. Colossenses no capítulo 2. Colossenses 2. Antes, porém, deixa eu dizer que a gente sempre dá uma riqueza de versos, né, de passagens, para não ficar num texto isolado. É bom ler também Marcos 10, 39, Marcos 10, 39, Gálatas 3, 27 e Hebreus 9, de 8 a 14. E nós vamos ler agora Colossenses capítulo 2, a partir do verso 20. Diz assim, Colossenses 2, 20. Eu vou ler numa tradução bem simples, porque existem muitas pessoas que se dizem bacharéis, teólogos e tudo mais. Então eu vou ler o leitinho, entendeu? Leitinho, para que de repente as pessoas entendam direito. Não é menosprezando a inteligência de alguns, já com a mente ativada, mas aqueles que ainda continuam no sistema, que insistem em dar murro em ponta de faca, e tudo deles é o Velho Testamento, Velho Testamento, Velho Testamento. Sinto muito. Colossenses 2, a partir do verso
20. Se vocês morreram com Cristo para as exigências religiosas sobre as quais esse mundo insiste, por que então vocês se sujeitam a essas exigências como se ainda vivessem parte desse mundo? Entendeu? Nós estamos no século XXI, não no primeiro século. Coisas como, por exemplo, não mexa nisso, não prove aquilo, não toque nisso. Essas ordens se referem às coisas que não duram depois que são usadas, né? São baseadas em exigências e ensinamento feito por homens. Essas regras só fazem sentido para quem pratica a autopiedade, para aqueles que se sentem orgulhosos por serem humildes e que torturam o corpo. Mas na verdade essas coisas não ajudam em nada a lidar com os desejos que levam ao pecado na carne. Gálatas 5:19 em diante. Eu quero abrir aqui um adendo para uma certa discussão que há. Pessoas querendo me ensinar, como que você pode guiar cego sendo cego? Como que alguém pode tentar explicar para mim algo que é inexplicável? Só Cristo que pode explicar. Não, mas em Josué, assim, em Deuteronômio, perda de tempo. Você não vai ter o prazer de ler a minha resposta na Bíblia. Vai nas redes sociais, discute. Não, mas não é assim. Tadinho. Sorte sua que você é salvo. Se você discorda de mim, porque discordar todo mundo pode, entendeu? Respeitar é que é uma obrigação. Eu respeito essas pessoas, esses pastores que pregam. Eles não colocam uma 12 na cabeça de todo mundo para falar. Ele diz, mas você está aí, faz boas coisas. Ele faz muito mais que muita gente que diz que é igrejas, que ele faz. Não, ele faz um social muito bom. Prega, está totalmente errado. Tá. As pessoas, 10 mil pessoas num culto de domingo, cada qual aí dá 50, 100 mil, 100, 200, 500. Dá tudo que tem. Pensando naquilo que a viúva, pobre deu, então dá tudo, pensa que é aquilo lá e aproveita disso aí. Mas ele não força ninguém, dá quem quer. E se você quer dizimar ainda, quer batizar nas águas, o problema é seu. Só que você está ofendendo a Cristo, que está em você. Gálatas 2:20, né? E tem outras passagens também. Eu postei algo ontem no Facebook, Hélio G. Silva. Hélio sem H, G. Silva, tá? Se quiser ver, pode, fica à vontade. Onde é o seguinte, existe uma pergunta, as pessoas falam muito, não, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, Cristo está voltando, a Segunda, Cristo está voltando, a Terceira também, peste bubônica, gripe suína, não sei o que, agora é vírus, né, e depois vem chikungunya, depois agora é Covid e tal, e estamos aí. Mas se o Espírito Santo ele habita em você, como que Cristo vai voltar? Se Cristo está dentro de você, como que ele vai voltar? Só volta quem não está. Então, se essas pessoas me convencerem dentro da Bíblia, não vem com Gênesis 1, dentro da Bíblia, nós estamos num novo pacto, nova aliança. Aprenda, nova aliança. Se me convencerem de João 21:22, onde Cristo está dizendo que o que importa é que João viva, fique aqui até que eu volte. Então mostre para mim que João está numa cadeira de roda no asilo, está com 2000 anos de vida. Se provar isso dentro da Bíblia, qual é o outro? Também João 14, capítulo 14, versos de 15 a 17.
E que mais, meu Deus? Lucas 21, Lucas 24, Mateus 24, capítulo todo. Prove para mim que ali está dizendo que ele está voltando amanhã, no ano que vem, não sei o quê, que Testemunho de Jeová já inventou um monte e até hoje nada constou, e muitos outros também. Então prova para mim. Não vem me chamar de desigrejado, desdenominacionado, o desviado. Não, eu estou no caminho correto. Estou me esforçando para isso. Desviado é você. Você que eu digo de um modo geral, quer dizer, não, aquelas pessoas que ainda continuam no sistema. Essas são desviadas. Desviadas da palavra do Evangelho. Ok? Então, veja, entenda, leia. Ah, mas o meu pastor falou na IBD que não. Não, 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 não. Leia a Bíblia, que aí o seu pastor vai te dizer, o seu pastor Cristo. Entendeu? Não venha falar uma abobrinha não, que você não vai ter o prazer de que o Hélio me respondeu, não. São obras daquele que por um acaso já não existe, mas que muitos insistem em dizer obras do diabo, obras desse mundo. Não, é obra da carne. É obra da carne. Quer dizer que você, quando passa em 5:28 de Mateus, está dizendo lá que se passar uma mulher bonita, você olhar e falar, não, eu sou crente, mas o olho foi feito para, né, para ver, tudo certo. Então, se você faz isso e é casado e quer seguir a risca, você já pecou. Mais do que se você tivesse cumprido o ato, tivesse ido para um quarto, ficar 2 horas com aquela mulher lá, é a mesma coisa. Diz a Bíblia, Mateus 5:28, leia, aprenda a ler. Ela não sabe ler? Então desculpa. E tem gente que diz que é bacharel, que não sei o que e tudo mais e tal, mas é cego, é menino. Olha, eu sempre digo o seguinte, se eu for num tanto faz na vida de alguém, eu prefiro não ser ninguém. E se eu me importo contigo, eu devo falar a verdade. Gálatas 4:16, eu não posso me fazer seu inimigo, como tem acontecido. Eu falo e eu perco amizades. Graça e muita paz. Nos vemos a seguir, ok? Toque o sininho aí, inscreva-se. A gente está sempre colocando coisas aqui, demora um pouquinho às vezes, dias aí, né? Porque por causa do trabalho, mas a gente está sempre trazendo coisas boas, pelo menos para que você reflita, ok? Graça e muita paz.